Talvez você esteja esperando há muito tempo, esperando que algo mude, que a vida destrave, que as coisas fiquem mais leves, mas os dias pesam e tudo continua igual. Quando isso acontece, existe um ponto silencioso em que a mudança precisa começar por dentro. E é sobre isso que vamos falar hoje. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Diune e aqui eu busco trazer orientações sobre como viver bem apesar de tudo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre quando a mudança externa não vem. E aí começa a mudança interna. Bora lá para mais um vídeo? Muitas vezes nos pegamos nessa vida em fases que parece que nada tem graça, a vida perde o brilho, as coisas não andam, os planos não fluem. Isso quando tem planos, mas assim, parece que tá tudo contra nós. A gente se enxerga como se fosse numa estrada que não leva a lugar nenhum, que nunca chega a ponto algum, mas é longa e cansativa. E continuar parece tão sem graça que às vezes dá vontade de simplesmente sentar e ficar ali no meio do caminho, vendo a vida passar. E muitas vezes a gente faz isso, a gente senta, a gente para, a gente bloqueia a nossa vida e deixa a vida passar. Qual o problema disso? É que a gente não está bem. Se deixar a vida passar fosse algo que nos fizesse bem, que recuperasse a nossa energia, talvez não fosse uma coisa tão ruim assim, mas isso não faz bem para nós. E aí, muitas vezes a gente fica esperando a motivação para levantar e continuar de fora. Algo venha, algum milagre aconteça, uma luz extraordinária apareça e coisas fantasiosas aconteçam para que a gente tenha motivação de continuar. E isso é complicado, porque pode ser que aconteça, mas raramente vai acontecer, dificilmente isso vai acontecer. Assim, a gente até ouve relatos, né, de que coisas, aconteceram para pessoas que estavam deprimidas, tristes e que impulsionaram elas a continuar e tal, mas isso é raro, não dá para contar com isso. A maioria das vezes, a maioria das pessoas que conseguiram sair desse estado de impotência, desse estado parado, né, de paralisia, foram pessoas que tiveram essa motivação interna. A vontade de sair daquela situação emergiu dela, né, veio de dentro dela, algo aconteceu, um estalo, um momento de lucidez, alguma coisa aconteceu, mas veio dela essa motivação para sair. Às vezes até inspirado em motivos externos, mas é só inspiração, não que venha de fora essa energia que fez a pessoa se mover. Dificilmente isso acontece. A energia que faz a pessoa se mover, sair daquele estado catatônico, daquele estado parado, na maioria das vezes tem que vir de dentro de cada um de nós que estamos assim. Tanto é que em psicologia, em coisas que tratam a mente, a saúde mental e tudo mais, é esperado que o paciente venha em busca do tratamento, que ele queira se tratar, porque só assim o tratamento vai ter uma eficácia boa. Se a pessoa vier forçada a fazer isso, pode ser que tenha eficácia sim, em muitos casos até tem, mas é mais complicado, é mais difícil, né, a recusa pelo tratamento é difícil para o cliente, para o paciente, absorver ali as coisas boas daquele tratamento. Então, na maioria das vezes que funciona e que dá certo e que a vida recupera o brilho e que a pessoa consegue se recuperar, é porque essa vontade de viver, essa vontade de continuar, veio de dentro dela. E se você é essa pessoa que está nesse estado catatônico, parado, parece que a vida não tem brilho, que as coisas não funcionam, e você está esperando esse milagre de fora, pare agora. Pare agora de ficar só esperando. Caminhe para que isso aconteça, entende? Se você é uma pessoa religiosa, por exemplo, se acredita numa força maior, numa força divina, eu sou cristã, acredito em Deus, acredito em Cristo, Maria, né, em todas essas energias positivas. Então, eu sei que eles me ajudam, eu sei que eles vão fazer milagres por mim,
mas eu também sei que eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que ir em busca disso. Eles podem facilitar essa minha caminhada, mas quem tem que caminhar mesmo sou eu. E se você tem alguma fé, alguma religiosidade ou alguma crença desse tipo, não fique só parada esperando que o milagre aconteça. Não que ele não vá acontecer, entende? Ele pode acontecer, mas vai ser difícil, vai ser complicado para isso acontecer. Até essas divinas vão ter dificuldade de chegar em você, porque você não está dando abertura, você não está se movendo para isso. Agora, quando você vai com fé, com vontade, às vezes nem com tanta energia ou garra, porque se a gente está ainda nessa fase, né, de desânimo, a gente mais vai no automático mesmo. As coisas começam a acontecer. Mesmo que minimamente as coisas começam a fluir, talvez a gente se decepcione em algumas partes desse caminho, mas faz parte, faz parte a gente também se decepcionar, não vai acontecer só coisas boas. Então, é de nós que tem que partir essa vontade de sair do lugar. E se você é essa pessoa que não tem vontade de sair do lugar, comece pelo básico, comece pelo mínimo. Por que será que você está assim? Se você já sabe o porquê de estar assim, comece a tratar isso. Tente melhorar esse pensamento que você tem sobre essa situação, tente mudar o foco, a forma que você enxerga essa situação que está te desmotivando a continuar. Busque um tratamento. Às vezes, isso pode estar acontecendo por falta de medicação. É, às vezes você pode estar assim por falta de medicação. E se você não for um médico especializado, até num médico básico, vá num clínico geral, por exemplo. Ele já vai mais ou menos ver ali qual é o seu problema e talvez te encaminhe para um especialista ou descarte essa possibilidade. Diga: olha, você fisicamente está bem, o seu problema não é físico, então busque uma outra ajuda. E aí você vai buscando outra coisa. Aliado a isso, é bom buscar um tratamento psicológico. E eu digo isso por experiência própria, gente. Por muito tempo eu estive nesse estado de desânimo, eu fazia o mínimo que eu precisava para sobreviver, para manter a minha família em pé, aquilo que dependia de mim. Eu tinha crianças pequenas e tenho até hoje, né? Eles ainda são pequenos, mas quando eles eram bebês, eles dependiam muito de mim. E na verdade era essa a minha motivação para continuar, né? Nem era por mim a vontade de continuar, mas assim que eles foram ficando independentes de mim, eu fui meio que assim me desanimando cada vez mais, então fui fazendo menos ainda, eu fazia o mínimo do mínimo, gente. Até que eu não aguentei mais aquela situação, eu vi que eu não estava bem e eu fui buscar ajuda médica, porque como eu sozinha não estava conseguindo mais. Então eu fui buscar ajuda médica e de fato eu precisava de tratamento psicológico, eu precisava de medicação e eu continuo nisso. E isso me acendeu aquela chama para continuar vivendo. E aí eu consegui ver o quanto da vida eu estava perdendo por não estar me tratando. Uma coisa simples. Hoje eu vejo que é uma coisa simples, entende? Para uma pessoa perder o gosto pela vida, perder o brilho de viver. E a minha rotina continua a mesma. O meu trabalho continua o mesmo, a minha rotina familiar continua a mesma. O que mudou fui eu. Então o problema era eu. Não que as outras coisas não tenham problema, tem, mas agora eu tenho uma estrutura melhor para suportar todos esses outros problemas que são facilmente resolvíveis quando eu estou bem. Então hoje eu consigo levantar, eu consigo caminhar, mesmo que muitas vezes eu não esteja enxergando o fim do caminho. Simplesmente caminho porque eu tenho que caminhar. E eu caminho bem. Por quê? Porque eu estou assistida, eu estou em tratamento, eu continuo a me tratar, porque é uma coisa necessária para mim, e eu entendi que provavelmente vai ser necessário para sempre, assim, enquanto eu precisar ser um ser humano útil, eu vou precisar me tratar. E ok, porque me faz bem, eu me sinto bem, a minha família está melhor com eu estando como estou hoje. E às vezes a gente entra em crise, e às vezes a gente, né, desce um pouco ali no nosso nível, no nosso bem-estar, mas não é aquela descida tão intensa quando a gente está se tratando, quando a gente está buscando melhorar. E tem vezes que não, tá? Tem vezes que não vai ser esse o caso, que não é tratamento médico, que não é tratamento psicológico. Às vezes a gente passou por um trauma, a gente passou por um problema momentâneo, mas que está abalando muito a nossa estrutura. Às vezes pode ser um luto, e aí existem vários tipos de luto. Eu não vou saber explicar, porque eu não sou psicóloga, eu não sou especialista da saúde mental. Então,
busque uma explicação melhor com gente especializada, mas dentro do que eu entendo, eu sei que tem vários motivos para isso acontecer. E se esse é o seu motivo, se você está triste, assim, com uma tristeza profunda ou com um medo profundo, sua saúde está bem, você costuma, fazer check-up, está tudo certo, vá buscar, sabe, alguém que possa te auxiliar nesse processo, mas entenda, esse alguém que te auxilie só vai ter resultado se você buscar, se você quiser e se você fizer o que tem que ser feito para melhorar. E eu te garanto que quando você estiver em equilíbrio, você vai ver que valeu a pena. E se você se encaixou aí nessas características que eu falei, e ainda assim você acha: "Ah não, mas eu não preciso disso tudo". Mesmo eu estando cansada, desanimada, sem vontade de sair do lugar, eu não me encaixo nisso tudo. Mesmo assim, levante-se e tente. Levante-se e vá em busca da sua melhora, para que todos os outros se contagiem com esse seu bem-estar, porque talvez você não esteja enxergando qual é o seu problema agora, porque isso também já aconteceu comigo. Quando eu estava em estado depressivo, eu não percebia que eu assim estava. Depois de muito tempo, quando eu me tratei, quando eu realmente fiquei ok, aí eu consegui falar com a minha psicóloga e detectar isso em mim. Aí eu falei para ela, digo, eu acho que naquele dia, naquela fase da minha vida, eu estava em estado depressivo e eu não sabia, eu não percebia, eu não admitia, e agora que eu estou bem, eu consigo ver. E ela me disse: "Sim, com certeza". Então, às vezes a gente está assim e a gente não percebe, porque quando a gente está ali no olho do furacão, né, vivendo aquilo intensamente, a gente não consegue enxergar esses detalhes, essas nuances que para nós passam imperceptíveis. Levante-se e vá assim mesmo, porque você não está bem, tá. Então não espere o milagre vir de fora. Se ele vier, agradeça, acolha, vivencie esse milagre. Mas se ele não vier, faça, crie o seu milagre, que com certeza energias do bem vão te ajudar, vão te impulsionar a estar cada vez melhor quando você der o primeiro passo. Mas agora me conte você aqui nos comentários. Esse vídeo te ajudou? Serviu para algo? Contribuiu de alguma forma? Se sim, deixa aqui nos comentários para a gente ir se ajudando e melhorando cada vez mais. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que precisam receber essa mensagem também e assista aos outros vídeos aqui do canal. Este canal tem mais de 100 vídeos sobre assuntos parecidos com esse, mas que abordam aspectos diferentes do nosso bem-estar. Então, maratone para você aprender muito com isso e pratique para que esses ensinamentos tenham algum valor na sua vida. Mas agora eu deixo como indicação esse vídeo que vai aparecer em algum lugar da telinha. Assista, que ele vai complementar em muito o assunto de hoje. Obrigado por estar aqui e te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau!